Nesse vídeo a gente vai falar sobre a ilusão dos dividendos, por que as pessoas acham erroneamente que ficar reinvestindo os dividendos seria uma boa estratégia e que seria uma boa estratégia elas receberem muitos dividendos. E também mostro o que você pode fazer para melhorar a sua estratégia de dividendos se você quiser ter uma, e mostro ao final 3 ETFs, 3 alternativas de fundos para você investir com esta estratégia. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você montar uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável, em renda passiva. Então também me segue no Instagram, é otavio.paranhos, eu sempre coloco vários conteúdos muito bons lá, sempre abro para perguntas e a gente consegue ter uma conversa bem mais próxima. Então vamos direto para o conteúdo. Primeira coisa que as pessoas pensam sobre dividendos é que eles costumam gerar melhores resultados, maior retorno no longo prazo. As pessoas acham que pelo fato delas ficarem recebendo aquele dinheiro grátis, elas vão ter uma melhor performance no futuro. E isto não é verdade. Quando a gente compara, por exemplo, as empresas que pagaram dividendos nos Estados Unidos de 1990 até 2014, com as empresas que não pagaram dividendos nos Estados Unidos, você vê que o que de fato fez a diferença foi os múltiplos de preço, ou seja, neste caso a gente está avaliando o múltiplo EBIT sobre EV, que é o resultado operacional dividido pelo valor da firma. Isso é o múltiplo de preço que consegue diferenciar duas empresas se uma está mais cara do que a outra, e você vê que em regra uma empresa ter pagado dividendos ou não ter pagado dividendos, isso aí não fez diferença no resultado médio da empresa, que costumou ser maior se a empresa era mais barata. Além disso, as pessoas elas não se dão conta, mas quando você investe em empresas com altos dividendos proporcionalmente em relação ao que você está pagando, se você quer receber 5, 10% de dividendos ao ano, isso nada mais quer dizer do que você pagando um preço menor por uma determinada empresa, e isso acontece porque em regra as empresas mais baratas tendem a ter pior qualidade, pior rentabilidade. E aqui a gente vê muito bem isso. Quando a gente pega as 50 empresas do S&P 500, que são aquelas 500 maiores empresas americanas que mais pagam dividendos, você vê que essa linha verde aqui é a média do retorno sobre patrimônio líquido das empresas do S&P 500. E esta linha vermelha, bem inferior, praticamente metade, é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido destas empresas mais pagadoras de dividendos. Então você vê que empresas que mais pagam dividendos costumam ter um ROI, ou seja, uma rentabilidade sobre o patrimônio menor. Quando a gente vê a rentabilidade sobre ativos e não sobre o patrimônio, você vê a mesma coisa. A rentabilidade sobre os ativos das empresas do S&P 500 é mais ou menos de 8% ao ano, e de empresas pagadoras de dividendos é um pouco inferior a 4% ao ano. Então você vê sim que tem uma diferença de qualidade. Dividendo não vem de graça, você está recebendo proporcionalmente mais dividendo porque você está comprando uma empresa estatisticamente mais barata, e ela é mais barata porque em regra ela é de pior qualidade. É claro que se você comprar empresas mais baratas, em regra você vai conseguir ter uma melhor rentabilidade, conforme eu já mostrei, mas não é o dividendo em si que é o critério, e sim o preço relativo que poderia ser atingido por outras métricas. Muitas pessoas gostam dos dividendos porque elas falam: ah não, eu vou ter uma estratégia de reinvestimento de dividendos, eu vou receber e vou reinvestir, comprar mais ações e fazer aquela bola de neve. E agora eu vou mostrar pra você por que estatisticamente isso não faz muito sentido, tá? Eu vou mostrar pra você como que funciona uma estratégia de reinvestimento de dividendos na prática. Imagina uma empresa que tem R$100 de patrimônio líquido e ela vale R$200 no mercado. Isso não é nada anormal, é bem comum que empresas no mercado possam valer bem mais, muitas vezes mais do que o patrimônio líquido delas. Neste caso eu estou adotando uma relação preço sobre valor patrimonial de 2, porque você paga R$2 para cada R$1 de patrimônio líquido que a empresa tem. E agora o que vai acontecer se a gente receber dividendos e reinvestir estes dividendos? A gente vê, por exemplo, o Joãozinho aqui que eu coloquei, que tem 20% da empresa, então ele tem R$40 em termos de valor de mercado, e ele teria o equivalente a 20% do patrimônio líquido da empresa, seria o correspondente que ele tem direito na empresa, equivalente a R$20 de patrimônio líquido. Se, por exemplo, se a empresa quiser pagar R$10 de dividendos, ela vai acabar pagando 20% destes R$10 para o Joãozinho, então, portanto, ele vai receber R$2 de dividendos porque ele tem
20% da empresa. A empresa vai reduzir o seu patrimônio líquido de R$100 para R$90, porque ela vai distribuir R$10 em dividendos. Neste caso, a empresa ela já caiu o valor de mercado dela de R$200 para R$190, porque obviamente a empresa, o patrimônio líquido da empresa foi reduzido em R$10 por causa da distribuição do dividendo. Portanto, o valor avaliado pelo mercado de quanto vale a empresa reduziu R$10 também. Então, no caso, o Joãozinho teria só R$38 agora de valor de mercado e a empresa total valeria R$190 no mercado. Se ele quisesse reinvestir esses dividendos, como é que ficaria? Ele aumentaria a participação na empresa dele para R$40, assim como ele tinha antes, e ele teria agora 21,05% da empresa. Portanto, ele aumentou a participação dele de 20 para 21,5%. Mas quando a gente vê o que vale 21,5% em relação ao patrimônio líquido da empresa, a gente vê que agora ele tem o equivalente a R$18,95 de patrimônio líquido da empresa. Então você vê que ele reduziu o percentual que ele tinha equivalente de patrimônio líquido da empresa de R$20 para R$18,95 nessa operação de reinvestimento de dividendos. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele recebeu um patrimônio da empresa, ele recebeu R$2 de patrimônio da empresa, só que quando ele vai ao mercado comprar, ele paga mais proporcionalmente a este patrimônio líquido, ele paga 2 vezes o preço deste patrimônio líquido se ele compra ações do mercado que são negociadas a múltiplos maiores. Aí você pode me dizer, não, Otávio, não, mas eu gostaria de aqui comprar empresas que têm o valor de mercado abaixo do valor patrimonial. Sim, é possível, mas nesse caso você vai estar comprando empresas realmente com uma qualidade muito pior e de fato poderia fazer sentido a empresa distribuir o seu capital se ela não consegue nem manter o próprio valor patrimonial como valor de mercado. É importante você entender que todas as empresas boas que as pessoas gostam de investir são negociadas a múltiplos maiores do que o valor patrimonial, então elas valem mais do que o patrimônio líquido e sempre que você reinveste, você acaba pagando mais para cada unidade de patrimônio líquido do que aquilo que foi distribuído. Neste caso, o João tentou recomprar o patrimônio da empresa, tentou recomprar a participação que ele tinha na empresa, mas você vê que mesmo assim, ele acabou com um patrimônio líquido da empresa menor, mesmo tendo reinvestindo tudo. E isso aqui é mesmo sem contar, eventualmente, tributação sobre dividendos, que quando você investe, por exemplo, em ações e ETFs domiciliados nos Estados Unidos, você tem uma tributação de 30%, então já seria bem menos do que isso, tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro para você. Porque na realidade existem 4 formas que a gestão da empresa pode alocar o seu capital, ela pode escolher o que ela vai fazer. Naquele caso, a empresa, ela tinha R$10 de caixa lá, ela pode escolher o que ela quer fazer com aquele dinheiro. Ela pode, por exemplo, pagar dividendos, então você vai receber literalmente o patrimônio líquido da empresa na sua conta, mas como eu já mostrei, o reinvestimento deste tipo de alocação, ele é desvantajoso, porque você acaba reduzindo o patrimônio líquido que você tem correspondente na empresa, certo? A outra forma é a recompra de ações, então ao invés da empresa pagar para você, ela mesma vai comprar as ações e reduzir o número de ações. Na prática aconteceria a mesma coisa, a diferença é que você não teria aquela tributação de dividendos se você investir, por exemplo, em ETFs e ações americanas. Na prática, a empresa está dizendo que ela acha que vale a pena simplesmente comprar as ações dela no mercado, assim como poderia valer a pena para você comprar ações desta empresa no mercado. Ela poderia fazer qualquer outra coisa, ela poderia comprar ações de outra empresa, ela poderia, enfim, pagar dividendos, mas esta é uma escolha que a empresa ela tem. Recompra de ações, dividendos, também, por exemplo, o pagamento de dívidas, ou seja, ela fazer uma reestruturação de capital, ela vai manter o mesmo patrimônio líquido, mas ela vai reduzir o número de ativos e reduzir o número de dívida que a empresa tem. Ela vai fazer com que você tenha menos dívida e você tenha menos patrimônio. É outra escolha de alocação de capital. A última forma é ela mesma reinvestir no seu projeto, ela reinvestir na sua atividade, mas isso só faz sentido se a rentabilidade que ela tiver sobre o patrimônio líquido dela
for maior do que o custo de capital. O custo de capital, na maioria das vezes, é o custo que valeria para o acionista investir naquela empresa, certo? É a rentabilidade mínima exigida daquele projeto. Então, assim, para empresas rentáveis, vale a pena, sim, ela reinvestir nela própria, porque ao invés da empresa pegar o dinheiro do patrimônio líquido, pagar para o investidor e o investidor recomprar ações a múltiplos altos de patrimônio, a empresa mesmo pega esse dinheiro e, ao invés de ter essa perda no caminho conforme eu mostrei, ela mesma faz o próprio reinvestimento num projeto com alta rentabilidade. Consequentemente, pode valer a pena sim, mas isso só se a empresa tiver projetos com alta rentabilidade. Empresas com alta rentabilidade devem sim reinvestir. Empresas que não têm alta rentabilidade devem pagar dividendos ou, enfim, ou fazer recompras de ações, porque senão elas vão destruir capital se elas não tiverem boas alternativas para rentabilizar aquele dinheiro que está dentro da empresa. Existe alguma alternativa para essa estratégia de dividendos? A primeira alternativa seria você mesmo fazer um dividendo sintético, ou seja, ao invés de você receber os dividendos da empresa, você vender ações da empresa, porque você não teria tanta perda do patrimônio líquido da empresa. Você poderia vender as ações a múltiplos de preços sobre patrimônio líquido mais altos a mercado. Portanto, você teria mais dinheiro se você vendesse a mercado do que se você recebesse dividendos, certo? O pró disso é que você tem mais dinheiro, conforme eu falei, do que se você recebesse o patrimônio líquido diretamente da empresa através dos dividendos. E o contra é que você está sujeito à variação de mercado, ao risco de mercado, que é a variação de preço na realidade. Porque se você recebe dividendos, você só está sujeito à variação da parte operacional da empresa, se a empresa tem lucro, se ela não tem. É indiferente para você a situação do mercado e o preço da ação. Se você faz um dividendo sintético, se você vende uma participação da empresa para lhe remunerar e você poder gastar, você está sujeito também ao risco de mercado. Você adiciona risco, você adiciona também o retorno, que provavelmente você teria mais dinheiro fazendo esse dividendo sintético, que é a venda das suas ações a mercado. E a outra alternativa para a estratégia de dividendos e a estratégia de reinvestimento de dividendos é não olhar só para o dividendo, é olhar para todas as formas de retorno de capital que a empresa ela dá, que é basicamente os dividendos, a recompra de ações e o pagamento de dívida. A soma dessas três formas de retorno de capital se chamam shareholder yield, que basicamente é o retorno ao acionista de forma geral. Existe um paper feito pelo Wesley Gray e o Jack Vogel que eles falam exatamente disso. Eles explicam um pouco sobre o shareholder yield, que é a soma dos dividendos com a recompra de ações com a redução de dívida. E eles analisam como que se deu o retorno ao longo do tempo deste tipo de estratégia, e eles viram o quê? Que se você simplesmente selecionasse as ações que mais pagam dividendos nos Estados Unidos, você teria uma rentabilidade média de 14% ao ano nesse prazo que eles analisaram de 1972 até 2011. Agora, se você tivesse usado o shareholder yield, ou seja, se você tivesse considerado as outras formas de retorno de capital para o acionista, você teria uma rentabilidade maior de 15,36% ao ano, com uma melhor relação risco. Existe, por exemplo, um ETF que faz isso nos Estados Unidos, que é o SYLD. Quando a gente olha como que se dá a estratégia deste ETF, deste fundo, ele primeiro pega todas as ações acima de 200 milhões de dólares, ele tem um filtro das 20% que mais tem dividendos e recompras de ações, depois ele utiliza filtros para avaliar qualidade, precificação e endividamento, então basicamente mais um filtro de qualidade aqui e de empresas mais baratas, depois ele faz um novo filtro com essa parte de shareholder yield, depois ele seleciona aquelas empresas que estão mais subindo para tentar evitar aquelas que merecidamente são baratas e tal, e por fim ele seleciona as 100 maiores empresas com estas regras. Portanto, este ETF tem mais ou menos 100 empresas. Quando a gente vê, por exemplo, como é que é a precificação relativa dele, você vê que o preço sobre patrimônio líquido deste ETF é extremamente barato, extremamente baixo, é 0,83. Preço sobre vendas também muito menor do que a média da categoria, preço sobre fluxo de caixa também muito menor. Então você vê que é um ETF que foca mais no fator valor, porque ele acaba selecionando essas empresas que proporcionalmente pagam mais dividendos e proporcionalmente fazem mais recompras de ações. Então pode fazer bastante sentido você quiser ter esse ETF se você gostar da estratégia de dividendos de uma maneira mais inteligente
e se expondo, consequentemente, mais ao fator valor, que naturalmente as estratégias de dividendos fazem isso. Quando a gente vê no gráfico como que essa estratégia ela se comportou desde o início do fundo, que foi mais ou menos ali em 2013, você vê que ele ficou em linha com a média do mercado americano até 2018 e depois teve uma caída, assim como aconteceu com a média dos outros ETFs com fator valor. Aqui, por exemplo, eu vi um outro ETF que é de empresas de média capitalização de mercado com fator valor, que é mais ou menos a linha deste ETF. Então você vê que ele teve uma performance parecida. Se você investir nesse ETF, você vai estar investindo em média em empresas de média capitalização de mercado mais baratas do que a média, porque este é o critério que no final recompras de ações, pagamento de dividendos e redução de dívida acabam selecionando. Ele é um fundo bem diversificado por diversos setores, dando mais peso para consumo discricionário e empresas financeiras. Outro fundo que faz isso fora dos Estados Unidos é o FYLD, que investe em ações desenvolvidas fora dos Estados Unidos. Ele faz a mesma coisa, certo? Tem 24% no Japão, 19% na Inglaterra, etc. E por fim, em mercados emergentes, que é o EYLD, que também utiliza esse critério de shareholder yield para investir em mercados emergentes. Então, se você gostou desse conteúdo para entender melhor sobre essa parte de dividendos, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!